Parto do princípio de que o Palácio do Planalto tem razões que ainda não são de nosso domínio para rejeitar a ajuda internacional de mais de 20 milhões de euros em um momento em que o país precisa agir com urgência para debelar o fogo na Amazônia. E, portanto, como bem declarou ontem o ministro do Meio Ambiente, precisa sim de recursos para essa tarefa, tanto materiais como financeiros. Além da questão monetária, há um aspecto de relacionamento internacional, de trato político no campo das relações exteriores. O gesto brasileiro passa uma mensagem para o mundo, especialmente para os países que estão oferecendo apoio. E isso pode ter reflexo em outras tratativas entre esses mesmos países que estão no foco da discussão. Não nos esqueçamos que estamos justamente em fase de análise do acordo entre Mercosul e União Europeia, que precisa ser ratificado em todos os países envolvidos. Isso interessa ao Brasil e interessa ao bloco. Sobre a ajuda internacional oferecida, havia risco de implantação de algum mecanismo de controle externo na Amazônia. O que existe de concreto nisso? São questões que não podem passar ao largo do conhecimento desse Senado Federal. Não seria bem-vinda a ajuda estrangeira? Esse é o ponto. Por outro lado, não ignoro os senhores senadores, e não podemos mesmo ignorar que o modelo de política ambiental cultivado ao longo das últimas décadas gerou um sentimento de posse nos países ricos do mundo em relação à Amazônia. Um sentimento de posse que, às vezes, sem meias palavras, considera a possibilidade de internacionalizar a Amazônia, ou seja, prega-se a retirada de nossa soberania em relação a esse tão vasto e rico território, que sozinho é maior do que toda a Europa. Será por isso que o senhor presidente francês, Emmanuel Macron, disse: nossa casa está queimando, se referindo à Amazônia? Ou seria apenas o uso de uma figura de linguagem? Talvez isso esteja refletindo justamente o pensamento político internacional formado ao longo dos anos sobre a Amazônia. Mas é preciso que se evite criar um desconforto diplomático. Nesse momento, a Amazônia e o Brasil precisam de mais ações e menos discurso, mais diplomacia e menos guerra. Guerra ideológica, guerra comercial, guerra política, de oportunismo. Não, nós não queremos essa guerra, não interessa ao Brasil e muito menos não interessa à Amazônia. Respeito o senador Randolph, que falou agora há pouco da tribuna, mas não posso concordar com ele quando tem a iniciativa de estabelecer aqui, implantar aqui uma CPI para colocar mais uma vez a Amazônia, os nossos estados do norte do Brasil, no centro desse debate. Sabemos que temos problemas, temos que enfrentar, mas não queremos expor o interesse nacional, a soberania nacional, o interesse regional dos nossos estados. Acho que o momento, senhor presidente, é de maturidade, é de serenidade, é de responsabilidade com o interesse do Brasil. O que está em jogo aqui não são apenas as queimadas que estão acontecendo lá, não. Há uma guerra comercial em curso. Fazendas aqui, floresta lá. Alguém já ouviu essa frase em algum lugar? Não é minha, não. Essa frase não é minha. Essa frase é de grupos de lobby americano que defendem propriedades produtivas, fazendas produtivas lá e a preservação do Brasil, o impedimento do Brasil avançar na produção. Dados da ONU apontam que nos próximos 50 anos teremos que aumentar em 70% a produção de alimentos para abastecer o mundo. Você acha que a Europa vai conseguir fazer isso? Em cima da capacidade de produção que tem? Em cima do território que tem? Não. A América do Norte vai fazer? Não. Quem é que vai ser o celeiro do mundo em termos de alimentos? O Brasil. É o Brasil que vai produzir alimento para abastecer o planeta. Essa capacidade, essa vocação natural é nossa. Temos que fazer com racionalidade, com inteligência, com o emprego de novas tecnologias, sim. Com equilíbrio, com sustentabilidade. Tudo isso nós temos consciência, mas esse debate é um debate que os brasileiros precisam fazer. Esse debate é um debate que nós precisamos fazer, mas sem nos expor ao mundo de maneira que enfraqueça o nosso poder, a nossa soberania nacional,
o nosso interesse comercial, o interesse dos brasileiros e das brasileiras. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, repito, não ignoro o fato de que estejamos enfrentando problemas sérios. Estamos enfrentando, sim, e o fogo, senador Contarato. Eu nasci em Rondônia, eu nasci na roça, meu pai é produtor rural até hoje. O fogo pega de várias formas, criminosamente e acidentalmente. E em áreas de vegetação, como nós temos lá hoje, seca, com muita palha, com muito capim seco, um pedaço de vidro, um caco de vidro, que pega o raio do sol, faz atear fogo em plantações. Mas eu não estou dizendo aqui que se trata só de incêndios acidentais, não. Não estou negando que haja, por isso defendo que tanto o governo federal quanto o governo do estado e os municípios façam ação conjunta de investigação, de monitoramento, de controle e de enfrentamento. Mas não é o momento de incendiar ainda mais o Brasil. Concluo dizendo, o momento é de pacificar o Brasil, defender o Brasil e defender a nossa Amazônia, a Amazônia brasileira, a Amazônia dos brasileiros. Era o que eu tinha para falar. Volto a esse tema na próxima semana. Já tenho feito isso ao longo das últimas 3 ou 4 semanas. Esse é um assunto recorrente. Não encerramos aqui. Essa é uma batalha de todos nós. Mas nesse momento, o que eu peço aqui aos nobres senadores, eu sei que há apelos, mas que tenhamos serenidade em relação a essa questão de CPI. A quem interessa nesse momento uma CPI com esse foco? Interessa ao Brasil? Interessa à Amazônia? Com todo respeito, a despeito das boas intenções de quem está manejando essa proposta, vejo ela como uma oportunidade de enfraquecer o Brasil no plano desse debate internacional que nos põe numa condição de inferioridade e de subalternalismo.